70% do nosso corpo é água, só que essa água não é água filtrada, né? É uma água cheia de sais, assim como é o oceano. A gente não respiraria se não fosse o oceano, a gente não teria basicamente a atmosfera se não fossem os organismos que surgiram no oceano e que transformaram a atmosfera do planeta. O oceano sempre me cativou, ele sempre teve uma presença meio mágica na minha vida. Minha mãe conta que a minha primeira experiência com o mar foi trágica, que eu estava com medo de entrar no mar, tinha pouquíssimos anos, e aí comecei a chorar, e daí me fizeram um tratamento de choque comigo, me jogando no mar, e isso foi na Praia do Tenório, em Ubatuba. Eu não tenho lembrança disso, mas meus pais me contavam. Depois, na verdade, eu comecei a me acostumar com aquilo tudo, né? Comecei a mergulhar e comecei a ficar com interesse por conhecer aquela biodiversidade toda, né? E contar para as pessoas. Então veio um pouco o interesse do mar com a biologia, né? A vontade de conhecer os organismos, conhecer a natureza e contar para as pessoas. Então sempre fui meio assim, né? De ficar contando as coisas que eu descobri, as coisas que eu via. Então sou um pouco assim. Mas foi mais ou menos daí. Depois eu fui fazer a faculdade, escolhi para fazer biologia. E dentro da biologia, né, no terceiro ano do curso, fui fazer estágio com caranguejos ermitões. São aqueles caranguejinhos que vivem dentro das conchas. E com isso eu fui estudando, né, esses organismos, o comportamento, o uso das conchas e tal. E isso abriu várias portas que, né, se diversificaram no futuro e fizeram com que eu viesse aqui para o Instituto Oceanográfico trabalhar com gerenciamento costeiro, com a aplicação do conhecimento na tomada de decisão para a gente conseguir transformar o oceano naquilo que a gente entende que ele tem que ser. Amazônia Zoom é um termo que foi criado pela Marinha Brasileira para trazer uma forma de comunicar com a sociedade a importância do oceano. Ela faz referência à Amazônia, Amazônia Verde, Amazônia Floresta, que tem uma importância estratégica para o país, em termos econômicos, em termos de biodiversidade, em termos culturais. E como a área marinha que nós temos no Brasil é uma área também muito grande e muito importante por várias razões, se pensou que fazer uma associação entre aquela Amazônia e essa seria igualmente importante, porque o mundo inteiro conhece aquela Amazônia. E talvez o mundo inteiro, em especial os brasileiros, seria importante que eles conhecessem essa outra Amazônia.
A Amazônia Azul foi uma expressão cunhada pelo então comandante da Marinha, Roberto de Guimarães Carvalho, em 2004. 25 de fevereiro de 2004, ele publicou um artigo muito inspirador, num jornal de grande circulação, essa expressão, a Amazônia Azul. Mas naquele ano de 2004, nós íamos submeter na Organização das Nações Unidas, em Nova York, o pleito brasileiro da extensão da plataforma continental, ou seja, o assoalho submarino que pertenceria somente ao Brasil. E era um tema muito importante, porque, na verdade, era a nova fronteira a leste que estávamos desenhando e o assunto estava com pouca conhecimento da sociedade como um todo. Então, como trazer essa imensidão atlântica para as discussões da sociedade, para a discussão das pessoas, para tornar público a nós, brasileiros, que aquele mar era tão importante quanto a Amazônia Verde. Essa expressão foi cunhada por essa extensão que ali tínhamos, que estavam mensurando naquela ocasião, e iríamos submeter esse pleito na Comissão de Limites, em Nova York, tinha uma extensão, naquela ocasião, similar à Amazônia Verde. Então, como substantivar esse espaço? Aí que foi a grande sacada do almirante Guimarães Carvalho. Ele cunhou essa expressão Amazônia Azul, e ela sintetizou claramente essa forma de trazer a água salgada para o discurso brasileiro, essa água que pertence a nós, brasileiros, é uma soberania brasileira, e ela deu certo. Ela se propagou, claro que esse esforço permanece, mas sintetiza de maneira muito fácil, porque o Brasil, ele tem uma situação peculiar maravilhosa. Nós temos uma fronteira ao norte muito bem delineada com a Guiana Francesa, com a França, ao sul com o Uruguai, e não temos defrontante, então só temos nós mesmos para chegarmos ao limite exterior, né? E nós fizemos isso a primeira vez em 2004. Isso precisava ser trazido para a sociedade. Olha, nós estamos estendendo. E agora nós continuamos com esse processo. Maior ainda é essa extensão, maior ainda são riquezas, mas riquezas do povo brasileiro e que a gente compete usar de maneira sustentável e preservar para gerações que se sucedem. Tito Lutu foi um grande amigo, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, com a qual eu já trabalhei em várias frentes e que tem uma atividade acadêmica, científica muito abrangente. Uma pessoa muito caprichosa, muito zelosa e inspiradora. Ele tem uma forma, né, de agregar as pessoas em torno do que ele faz, que é uma habilidade muito importante quando a gente quer comunicar a ciência. Eu fico pensando assim, né, se a gente tivesse que priorizar algumas coisas, o que a gente poderia priorizar? E assim, tem discussões mundiais, e no Brasil também, sobre o que seriam essas prioridades. E uma delas fala diretamente da importância da gente proteger efetivamente o oceano, porque com essa proteção a gente mantém os ecossistemas íntegros, funcionando, para que eles consigam fornecer os serviços e os benefícios que eles vêm produzindo, vêm oferecendo para a gente desde sempre, né? Com certeza. E esse é um problema que não é novo, é um problema que foi aumentando, né, junto com a própria história da humanidade, com o uso cada vez mais intenso, né, dos sistemas. Mas uma das estratégias, né, para que essa conservação seja efetiva, de fato, e é uma coisa que, enfim, todo mundo está fazendo globalmente, a gente sabe que é a questão das unidades de conservação, né, das grandes redes de unidade de conservação, com diferentes níveis de proteção, né, que tem um papel fundamental nessa questão, né, da proteção efetiva dos ecossistemas marinhos, né, de toda a diversidade, né, de vida e de serviços que esses sistemas provêm, né, como eles são essenciais para a nossa própria vida. É assim, até muito intuitivo, né? Você pegar uma área do oceano para que a gente consiga fazer com que nessa área as pressões sejam menores, para ser uma área mais íntegra, uma área sem ser degradada, e com base nisso a gente ter a oportunidade, a partir dela, recuperar outras áreas, ou mesmo assim, o pescado que se pesca fora dessa área, mas que, por exemplo, vem dela, né? E é essencial, né? Trazer, inclusive, um pouco da mentalidade do agricultor, né, para aquele que sobrevive da pesca, que é pensar no futuro, né, plantar hoje para colher
depois, né? Não pensar no que eu vou tirar agora só. Então, essa mudança de mentalidade, de entender que, olha, se eu deixar de pescar numa área aqui, eu vou garantir o meu sustento durante muito tempo, né? Se eu atacar e resolver pegar tudo de uma vez só, no futuro eu não vou ter nada. Ter mais e maiores unidades de conservação é sim uma ferramenta para ajudar na preservação dessa biodiversidade, desse patrimônio genético, né, biológico, que é tão importante para a produção dos mares brasileiros, né, produção em termos de recursos ambientais, exploráveis ou não, né, porque o ecossistema tem que estar equilibrado. Então a gente precisaria ter sim mais unidades, melhores unidades, mais bem aparelhadas unidades de conservação. Áreas protegidas sempre foram e sempre vão ser uma das melhores ferramentas que nós temos. E nós temos vários tipos de áreas protegidas. Nós temos áreas protegidas que são completas reservas, porque alguns ambientes têm que ser mantidos preservados, têm que ser mantidos intocados na medida do possível, né? E a gente tem outros ambientes nos quais a gente pode incluir e deve incluir o uso, obrigar comunidades, envolver as comunidades nesse uso, né? E eu acredito muito em uma mistura desses elementos e a gente, inclusive, tem muito a aprender com as áreas protegidas, porque nas áreas protegidas os ciclos das espécies se mantêm com o mínimo de interferência, ou com uma interferência bastante controlada. Isso nos permite alimentar com informações a ciência para o manejo tanto delas mesmas como de áreas adjacentes. Então, são vários papéis que as áreas protegidas marinhas têm, isso já é vastamente demonstrado pela ciência, e elas são sim parte do pacote de um planejamento espacial marinho bem sucedido. Eu sou um sujeito otimista, né? Eu me considero, pelo menos, um cara otimista. Mas eu devo confessar para você que, do ponto de vista do nosso sistema, né, dos nossos sistemas marinhos como um todo, eu fico muito preocupado, porque os sinais que a gente vem colhendo, né, das medidas que a gente tem visto, principalmente nos sistemas que a gente chama de, né, a gente brinca que é o canarinho na mina de carvão, né, que o pessoal levava o canarinho lá para qualquer fator tóxico ali, o canarinho ele morria, ele era o primeiro a sinalizar e o pessoal, os mineiros podiam então sair com segurança sem se comprometer. Então o nosso canarinho na mina do carvão são os recifes de coral. E a situação dos nossos recifes ela não tem melhorado, infelizmente, né? A gente tem visto que os eventos de branqueamento, que são um sinal, né, de que a coisa não vai bem, mortalidade em massa, em muitos recifes, tem aumentado ano a ano. Como reflexo, né, pelo que tudo tem indicado para a gente, um reflexo das mudanças climáticas globais, né, resultantes das emissões de carbono, né? Então, a gente precisa, de maneira muito urgente, desacelerar esse tipo de coisa, né? Desacelerar esses impactos que têm uma dimensão global, né? Porque isso não já sai um pouco da esfera do local, isso já passa, né, para algo que, para você controlar, para você gerenciar, não vai ser só na base da unidade de conservação. Depende de uma mudança comportamental nossa também. Dando o exemplo dos recifes de coral, que são ambientes bastante estudados e que são ambientes também bastante impactados por ações humanas já há alguns séculos, né? Principalmente recifes costeiros, que são impactados pelo desmatamento, remoção de corais, própria pesca, o turismo, né? Todas as atividades humanas não manejadas, não dimensionadas da forma apropriada, elas acabam interferindo nos próprios bens e serviços que são percebidos, né? Então, os recifes de coral
coral vem sendo degradados por essas atividades e, mais recentemente, pelas mudanças climáticas. A última década, por exemplo, foi a década mais quente desde que se começou a medir a temperatura dos oceanos. Nós tivemos 4 dos anos que a temperatura do mar foi mais elevada. Isso vem causando um branqueamento. Branqueamento não significa a morte dos corais, mas pode levar à morte subsequente, né? Uma mortalidade dos corais cada vez mais elevada. Então, com isso, você degrada ecossistemas inteiros, né? Então, qual é o caminho de solução? Será que a gente já levou a maioria desses ambientes a um ponto de não retorno? Isso ainda é uma pergunta para ser resolvida. Em muitos locais, aonde a gente tem degradação muito extrema, mais que medidas fortes, medidas importantes são tomadas, a gente vê uma recuperação muito surpreendente. Em outros locais, intervenções são necessárias. E envolvimento comunitário e envolvimento de populações costeiras, que são as mais vulneráveis às mudanças climáticas, e que são os atores principais do nosso litoral, são essenciais para o sucesso de qualquer iniciativa. Essa potencialidade que a gente tem de transformar a sociedade, de envolver a sociedade na tomada de decisão, né, e na mudança de comportamento é fundamental. Mas a gente tem, por exemplo, no Brasil, né, a gente tem 1/3 da população que nunca viu o mar, mora longe, nunca teve essa oportunidade. A gente está falando de 70 milhões de pessoas. Como que a gente faz para fazer essa mudança, né, de relação da pessoa com o mar, sendo ela próxima a ele ou de forma mais distante? Como que a gente, na sua opinião, a gente pode fazer isso para dar força para esses movimentos que precisam ser fortalecidos? Eu acho que a gente não tem que se preocupar também só com quem nunca teve contato com o mar, né? Mas também, muitas vezes, até a própria pessoa que mora numa região costeira, mas olha para o mar e pensa que o mar, né, é uma coisa assim, infinita, né, capaz de prover o que quer que seja, alimento, para o resto da vida, né, independente do que aconteça. E essa a gente sabe que não é uma verdade, né? A gente vê a poluição aumentando, né, as questões afetando diretamente as comunidades costeiras que vivem numa relação muito próxima. Mas essa é uma relação que precisa ser retrabalhada, né, para entender e ter com o mar uma relação de parceria. O peixe é o único animal selvagem ainda caçado pelo homem para alimentação, em todo mundo, né? A gente sabe que existe um problema social, a gente sabe que existe um problema ligado à economia, à geração de emprego e renda, mas a gente também sabe que determinadas populações, determinadas espécies não podem mais ser capturadas, né? Capturar uma população até que ela se extingua, seja qual animal for, né, para depois mudar para outra. Isso vem acontecendo na pesca brasileira há décadas, né? Eles extinguem um recurso, aí muda a pescaria e vão até o final de outra pescaria, extinguem outro recurso. Uma melhoria do entendimento do público de consumir pescado conscientemente, isso já existem trabalhos interessantes feitos pela própria sociedade civil organizada, no caso de ONGs, né, mostrando um consumo consciente de pescado. É uma das principais soluções para melhorar o quadro da pesca no país, né? Uma vez que, quando a pessoa tiver consciência de que o que ela está consumindo não está causando um impacto, ou está vindo de uma população que não está sendo dizimada, né, e ela valorizar isso, a gente passa a ter uma melhor gestão dos recursos pesqueiros no país. Tempos atrás eu estava ouvindo, né, um surfista comentar assim, né, de tal, que como, né, surfista profissional e tal, a relação dele, a performance dele mesmo no surf mudou quando ele entendeu que ele precisava ser um parceiro da onda. Que eles estavam ali numa parceria, que ele não estava usando aquela onda, que ele não estava... Não, ele era um parceiro, eles precisavam trabalhar juntos, né? Então, quando essa relação muda, todo mundo ganha, né? É uma relação de trabalho conjunto, né? Então, quando a gente começa a trabalhar também um pouquinho para o mar trabalha para a gente também. Essa mudança que tem que partir do indivíduo, ela precisa impactar toda a sociedade, e ela é feita realmente a partir da escolha.
Por isso a gente acredita tanto na educação, por isso a gente tem sempre no nosso trabalho focado na questão educacional. Uma inversão da velha máxima, né, o que os olhos não veem, o coração não sente, a gente acredita que o que os olhos veem, né, a biodiversidade, a beleza, a importância desse patrimônio, né, e a partir disso a valorização dele, ao ver e observar isso, aprender a importância disso, as pessoas passam a valorizar. Então é nessa linha que a gente trabalha, né, principalmente aqui com centros de visitantes, com espaços de visitação que levam a pessoa a poder se sensibilizar para a problemática. Tem um termo, né, que a gente acaba usando que remete à ideia do referencial que você tem em relação aos ambientes, né, que são as bases, né, que você tem para poder então fazer as suas reflexões. O ambiente tá bom, né? Aí você fala, tá bom, mas tá bom em relação a um determinado referencial. Mas se você pegar 3 gerações atrás, o referencial era outro. E com isso a gente acaba tendo essas mudanças dessa base de informação e que passam para a gente uma ideia de que as coisas estão razoavelmente bem na nossa escala de vida, mas se você pega lá atrás mudou muito. É por isso que a ciência é tão importante. A ciência tem um papel fundamental, né, no sentido de captar essa informação, né, de detectar isso. E eu acho que um outro aspecto importante também, e que tem uma conexão, eu acho que com a sensibilização, é a documentação dessa diversidade. Uma pesquisa ela deve proceder nessa dimensão do tempo, para que a gente olhe para trás e veja como as tendências passadas se desenvolveram e aonde que as tendências atuais estão nos levando. Então, o papel da ciência é um papel de observação, de diagnóstico, de demonstração de caminhos, apesar das incertezas, e de realimentação nesse mesmo sistema de informação que se reanalisa e que reinforma a sociedade para que ela faça as suas escolhas. Eu dou aula, né, sobre uma diversidade enorme de grupos de organismos marinhos, de animais marinhos, né? E eu brinco com meus alunos, eu falo, olha, vocês ficam vendo aí filme de ficção científica, séries, né, na TV, no streaming e tal, assistindo aquelas coisas de monstro e extraterrestre. Tudo bem, é muito legal. Mas para um pouco e olha aqui, né, para essa diversidade, né, de formas de vida, de estratégias, de como é que esses caras se viram para sobreviver, né, para se reproduzir. Vocês vão ver coisas muito mais fantásticas do que qualquer redator, né, vai ser capaz de imaginar, porque são coisas absolutamente fantásticas. Verdade. E essas estratégias, essa diversidade, se você olha com atenção, ela pode nos inspirar. Então, eu acho que uma outra contribuição que a ciência tem, além de gerar dado e de, né, estudar as coisas, é esse de educar o olhar, de educar a capacidade de resolver problemas e de fazer as perguntas certas. O professor Paulo Artacho é uma referência científica, é uma referência enquanto postura, né, de profissional e de pessoa. É uma pessoa que tem uma inserção nacional e internacional incrível, levando inclusive a ciência brasileira a patamares que a gente gostaria que ela alcançasse de uma forma mais abrangente. Paulo, quando a gente fala então dessa relação do oceano com a atmosfera, do oceano com o sistema climático, a gente entende que as mudanças climáticas também têm um efeito, e muito severo muitas vezes, no próprio oceano. Ele recebe esses efeitos. Isso. E o IPCC, né, que é o painel intergovernamental para mudanças do clima, tem explicitado cada vez mais isso, né? A gente sempre fala, olha, alimentos são produzidos majoritariamente nas áreas continentais. Só que as pessoas se esquecem de que a chuva que cai no Brasil central, trazendo água para a área de pastagem e para produzir soja, por exemplo, essa água se originou do Atlântico tropical,
que foi processada pela floresta amazônica e que alimenta essa gigantesca indústria do agronegócio brasileiro. Então, no fundo, os oceanos também contribuem muito com a produção de alimentos nas áreas continentais, além de ser uma produção de alimento por eles próprios. E tem uma estimativa feita pela professora Andréa Bento Carvalho, da FURG, que com dados de 2015 e mais recentes, ela estimou que o PIB brasileiro relacionado ao oceano gira em torno de 19% a 20% do PIB brasileiro. Então, assim, é um valor gigantesco. E isso não conta essa chuva que sustenta a agricultura. A gente precisa primeiro ter uma referência do quanto os oceanos são importantes para a economia brasileira. A gente fala de quase 20% do produto interno bruto oriundo dos oceanos, o que obviamente está relacionado com o papel que os oceanos têm de fornecimento de alimento, o papel que os oceanos têm de fornecimento de turismo, recreação, da estrutura de logística de um país que está relacionado com isso e naturalmente também do seu recurso mineral. A gente aqui no Brasil tem então essa possibilidade de um oceano que suporta muito a economia e o bem-estar social brasileiro. Quando a gente fala, então, de um tema tão importante como a gente promover uma produção sustentável no oceano, seja de pescado, seja de minérios, seja de qualquer coisa, ou seja relacionado ao setor dos serviços, como o turismo, tudo isso, de certa forma, está direto ou indiretamente ligado ao processo de mudanças climáticas, que vai impactar mais ou menos algumas dessas atividades, por exemplo, a pesca. Isso. O impacto vai ser muito diferente, setor por setor, né? E nós vamos ter que trabalhar para se adaptar a essas mudanças climáticas, que não é mais coisa do futuro. As mudanças climáticas estão aqui hoje, já impactando hoje a nossa economia, deslizamentos de terras em Petrópolis, as secas no Brasil Central e vai por aí afora. Então, nós temos que repensar os oceanos e os ecossistemas terrestres como um sistema integrado, né? E pensar as atividades humanas integrado nesse sistema, levando em conta a construção de uma nova sociedade que seja minimamente sustentável, coisa que a nossa sociedade está deixando muito de ser. A questão do meio ambiente também não é um problema do país A, B ou C, porque estamos todos interconectados. Então, mais do que nunca, a gente não pode falar de isso é um problema do governo ou o Estado tem que resolver. A gente tem que ter as empresas participando, a sociedade exigindo, e sim, claro, os governos atuantes. Então, assim como o governo tem a sua parte a cumprir, as empresas são muito importantes e são muito relevantes nesse papel. E tem uma responsabilidade social e ambiental nas áreas onde elas atuam. Não é possível a gente imaginar que a gente vai ser uma empresa rentável, mas a gente não vai trabalhar as dimensões ambiental e social adequadamente. Então, hoje nós percebemos que isso é um fator de competitividade, é um fator de reputação, é um fator ético para a companhia. E a gente percebe que, à medida que a sociedade valoriza isso mais, à medida que cada um de nós, como consumidor, valoriza isso, mais a iniciativa privada vai ser capaz, digamos assim, de se diferenciar através desses atributos. O oceano tem uma quantidade, como armazenador de calor e de carbono, joga um papel fundamental no balanço do carbono da atmosfera, porque, na verdade, em última instância, a maior parte do carbono que está na atmosfera é absorvido pelos oceanos, vão para os sedimentos, na forma de calcário, carbonato de cálcio e assim por diante, e são sedimentados no fundo dos oceanos. E o homem está acelerando este processo, só que a dinâmica temporal
dos ecossistemas oceânicos é muito mais lenta do que a ação que o homem está fazendo. Então, isso está trazendo acumulação de carbono nas águas superficiais, um aumento da temperatura forte, uma acidificação dos oceanos, que tem impactos muito fortes sobre, essencialmente, toda a cadeia alimentar dos oceanos, que sustenta bilhões de pessoas no nosso planeta. Então, os impactos vão muito além da superficialidade do papel dos oceanos no clima. Eles têm impactos concretos do ponto de vista socioeconômicos. E quando a gente pensa que a gente tem aqui na costa um petróleo de boa qualidade, um petróleo que inclusive é produzido com menos impacto do que a média mundial, não sei para quem não conhece, o petróleo produzido aqui no nosso pré-sal tem 40% menos emissão do que a média do mundo. Então você imagina que se você parasse de produzir nesse momento, a emissão do mundo aumentaria, porque esse petróleo seria consumido de alguém que emite mais do que a gente. Então é um recurso muito interessante, uma fonte de riqueza para o país que precisa ser utilizada de forma racional, pragmática, pelo bem-estar social da população. O oceano tem aí uma capacidade gigantesca quando a gente fala também na perspectiva de produção. Por exemplo, a possibilidade de se produzir energia limpa e renovável de origem oceânica. Isso não é devaneio, isso é uma coisa bastante concreta que a gente precisa apenas fortalecer e botar em prática. Alguns países, como a Dinamarca, por exemplo, já estão gerando a maior parte da sua energia através da energia eólica offshore, como se chama, né? Não na costa, mas na verdade próximo à costa, mas no oceano. O potencial que o Brasil tem no Nordeste e também no sul do Brasil de geração de energia eólica offshore a baixo custo, né, de uma maneira sustentável e de uma maneira renovável, é altíssima, e isto nós ainda estamos completamente ignorando, né, como nação, né? Nós precisamos explorar as energias renováveis brasileiras de uma maneira muito mais inteligente, muito mais esperta, deixando de queimar combustíveis fósseis para gerar eletricidade, o que encarece o valor da conta de luz que todo mundo está pagando hoje. Então, há soluções. As soluções estão aí, na nossa frente, a ciência já aponta estas soluções há muito tempo, né? Lembra que a Conferência de Estocolmo foi a primeira conferência onde começou a se falar da questão da sustentabilidade do nosso planeta, ocorreu há 50 anos atrás. Estamos, né? comemorando esse ano, né? Exatamente. Estocolmo mais 50. A 2022. Rio 92 já aconteceu há 30 anos atrás, e a gente vê que isso essencialmente nada mudou do ponto de vista de que nós temos que construir uma sociedade que seja minimamente sustentável do ponto de vista de geração de eletricidade, do ponto de vista de fornecer a alimentação saudável e com baixas emissões de carbono para a população como um todo. E nós vamos ter que fazer essa trajetória, porque nós não temos nenhum plano B, não temos nenhum outro planeta onde a gente possa mudar 7,7 bilhões de pessoas que nós somos hoje. Então, temos que trabalhar pela sustentabilidade do planeta em todas as suas vertentes, obviamente, incluindo a questão da exploração sustentável dos oceanos. E no oceano, a gente tem algumas potencialidades de gerar energia que são pouco conhecidas da sociedade. Uma delas é que dá para entender o oceano como uma grande pilha, né? Que tem um polo positivo, um polo negativo. A gente está falando aqui de temperatura maior ou menor, ou de mais salinidade ou menos salinidade. E com isso tem uma forma de você traduzir isso em energia. E a energia das marés também, né? Quer dizer, você tem uma enorme quantidade de energia que poderia estar sendo aproveitada de graça, né? Porque isso é feito pela Lua no movimento em relação à Terra, né? Essa energia é gerada de graça e está aí disponível para a gente aproveitar, só que ela ainda é totalmente inexplorada, né? Então, a humanidade tem que se tornar muito mais esperta, aproveitar essas oportunidades de ouro, em particular no Brasil, que tem uma área costeira enorme, tem uma potencial de energia solar e energia eólica enorme, não só no Nordeste brasileiro, mas em toda a costa,
e aproveitar isso e fazer disso um sistema de trazer prosperidade para a nossa população. Quando a gente enxerga a transição energética, o que a gente enxerga? A gente enxerga uma transformação desses requisitos da sociedade, né? A sociedade tentando utilizar outras fontes e não depender tanto do petróleo. Mas essa transformação, ela é uma transformação do consumidor. Enquanto a ambulância utilizar um determinado combustível, você precisa trocar a ambulância para você poder utilizar um outro combustível. Você precisa trocar a infraestrutura da sociedade para que isso possa ser modificado. Então, a gente enxerga a transição energética como um processo inequívoco, inexorável, que está acontecendo, mas que demora tempo. Assim como a gente demorou mais de 100 anos para chegar à base energética que tem hoje, nós também vamos demorar algumas décadas para fazer a transição, por uma questão da necessidade de você substituir mais de 20 trilhões de infraestrutura para fazer essa transição. A Amazônia Azul, o oceano, ele é fornecedor de outras fontes de energia, né? No oceano você tem mais vento do que você tem em terra, ventos mais estáveis do que você tem em terra. No oceano você tem marés, no oceano você tem correntes, no oceano você tem recursos minerais. Então, à medida que todos esses novos negócios vão evoluindo, certamente a Amazônia Azul vai ter uma conectividade econômica e outras fontes econômicas surgirão a partir desse recurso que a gente tem. Pedro Jacob é uma inspiração para mim. Ele sempre representou para mim uma possibilidade de me aprofundar em áreas que não dominam na minha formação. São as áreas sociais e a área de governança. Pedro é uma pessoa também muito generosa e agregadora, e ao redor dele ele consegue atrair pessoas também igualmente agregadoras, empáticas. É uma pessoa que cria oportunidades para que a gente cresça enquanto indivíduo, enquanto conjunto. E a gente está aqui discutindo um tema que é super importante, que é o oceano, a Amazônia Azul, a Amazônia para o Brasil e para o mundo. E a gente vem discutindo vários temas dentro do que a gente pode chamar de uso sustentável do oceano, que é a proteção efetiva, que é o uso sustentável, né, a utilização sustentável desse ambiente, e o que a gente tem chamado de prosperidade equitativa. O que é essa prosperidade equitativa e como que a gente pode traduzir isso de uma forma mais palpável para as pessoas? Prosperidade equitativa é principalmente entender que o oceano é de todos. Ao mesmo tempo que o oceano nos coloca desafios enormes para a nossa sobrevivência em termos de regulação do clima, mas também em termos da apropriação dos espaços e dos territórios que estão associados aos oceanos, como as praias, e também, principalmente, de que, dentro dessa perspectiva da prosperidade equitativa, a gente tem um compartilhamento cada vez maior dos benefícios que o oceano nos dá. Não? Então, olhando muito, não como uma perspectiva puramente econômica. Claro que a economia tem importância, mas é muito importante a dimensão social, a dimensão cultural, a dimensão educativa. É fundamental que a gente entenda que nesse oceano nós teremos, inclusive no futuro, cada vez mais, a possibilidade de produzir energia. Isso vai ser fundamental. Se eu acho que uma política governamental daria certo, é uma política muito eficiente a nível federal, estadual e municipal, de colocar e alçar a educação ambiental a um nível de obrigatoriedade e de excelência, para que a gente possa ter um entendimento de toda a sociedade. Em 1, 2 décadas, você muda um país se você trabalhar a educação, né? A gente viu exemplos dos países asiáticos que investiram em educação e progrediram rapidamente, né, em alguns casos, muito na economia, mas a gente tem que estar focado numa economia sustentável, né? Sustentável do ponto de vista ambiental, social e econômico, né? Quando a gente pensa em desastres ambientais relacionados a tempestades, a inundações, normalmente quem sofre com as consequências desses eventos extremos são uma parcela muito específica da sociedade.
E o termo que a gente tem dado para essa situação é um termo muito forte, né, que se chama racismo ambiental ou racismo oceânico. O que é isso? E por que isso acontece? Então, eu vejo assim, que nós temos que olhar para o oceano, vamos falar do Brasil, independente de que em outras partes do planeta exista também toda uma atividade associada a comunidades que, de certa maneira, são excluídas, ou que a política pública não leva em consideração, ou que ela perde a sua capacidade de ter uma resposta econômica para a sua sobrevivência por causa da competição com os grandes agentes econômicos da pesca predatória. Então, nós estamos olhando, por exemplo, para as comunidades caiçaras, nós estamos olhando para as comunidades quilombolas, nós estamos olhando para as comunidades indígenas, nós estamos olhando para esse perfil. Quando falamos de racismo, podemos falar de algo mais amplo que não é apenas com a população negra, não? Porque muitas vezes pode se confundir, mas olhando justamente para a importância de preservar aquilo que foi essencial para a vida de tantas sociedades. E aí eu fico pensando na perspectiva de uma transição, pensando o oceano como um agente dessa transformação e no seu potencial de ser um promotor de uma distribuição mais equitativa dessa prosperidade. Isso é uma utopia, Pedro? Ou você entende que a gente está caminhando no sentido de chegar lá? Eu quero acreditar que a gente tem que avançar no sentido de uma transição. Então a palavra utopia é porque a gente tem um objetivo. E essa transição também tem a ver com uma transição geracional. A primeira conferência do meio ambiente aconteceu em Estocolmo há 50 anos atrás. É nada na história da humanidade. É quando se começou a falar um pouco sobre meio ambiente. Mas o processo é um processo lento, porque existem muitos interesses econômicos. Eu quero ser otimista no sentido de que essa transição precisa acontecer, mas essa transição tem que acontecer de forma a reduzir as desigualdades. Então a gente vê hoje o Brasil, né, com 20 a 25% da população tendo insegurança alimentar, né, traduz-se fome, só que o Brasil produz alimento para alimentar toda essa população. Né? Então, a gente precisa reduzir desigualdades sociais, construir um sistema que seja mais justo para com a população que é marginalizada e, com isso, construir essa sociedade sustentável, que inclui construir um sistema sustentável para manter os serviços ecossistêmicos que os oceanos, que os ecossistemas terrestres fazem e que são críticos para a sobrevivência da nossa própria humanidade. A gente tem falado muito recentemente de um termo que congrega 3 palavrinhas, que é a diversidade, a equidade e a inclusão. E a gente pode dizer, por exemplo, que o oceano ajuda a ser um promotor dessa diversidade, dessa equidade, dessa inclusão, pensando na biodiversidade, mas também pensando nas pessoas, nos gêneros, enfim. Essa palavra, diversidade, equidade e inclusão, são fundamentais em qualquer sociedade. E levar isso em consideração cada vez mais como uma dimensão de contemporaneidade. É verdade que temos tido governos refratários a cuidar disso de uma forma mais democrática, não? E cuidar no sentido de levar em consideração que essa diversidade faz parte de uma sociedade que está se transformando. São mudanças que talvez as outras gerações não entendam. Por outro lado, nós temos que levar em conta que aumentou muito a concentração de renda e a desigualdade. Isso é fundamental, nós temos que reverter isso. Isso não se faz também no estalar de dedos. Então, nesse sentido, a visão da governança nos mostra que é importante o papel da gestão pública, da sociedade civil e dos agentes econômicos. Porque nós temos observado que muitas vezes os agentes econômicos têm sido muito predatórios. Mas às vezes também a sociedade civil tem sido predatória. Tudo isso tem que ser cada vez mais considerado e trazido para que a população entenda a sua corresponsabilização, seu engajamento
sua perspectiva de que, ao participar, ela está fazendo nada mais do que é necessário para mostrar seu protagonismo. Ela como um ator fundamental para reduzir justamente esse grau de degradação. E, nesse sentido, quando estamos falando de governança e governança dos oceanos, nós temos uma governança global, nós temos as governanças nacionais e regionais. Isso também é muito importante destacar. E as governanças locais, obviamente. E aí é super importante trazer um tema que está colocado muito recentemente, que são os objetivos do desenvolvimento sustentável para o milênio. Os objetivos são metas. Havia metas para 2020 que já não se cumpriram, tem as metas para 2030, e nós temos que avançar, nós temos que ser confiantes que é possível avançar para reduzir a pesca predatória, para aumentar a sustentabilidade, para promover a equidade de gênero, para promover a inclusão social e, obviamente, a prosperidade equitativa. O que nos aguarda vai depender muito das decisões que nós tomarmos agora, né? Mas o caminho da sustentabilidade, eu creio, é o caminho da suficiência, né? E essa suficiência, ela tem que se pautar pelo que é necessário agora para que a gente obtenha os bens e serviços essenciais para a nossa vida, para o nosso bem viver, mas sem ameaçar as futuras gerações, né? O que a gente consome do planeta hoje em dia tem que ser também mantido para as futuras gerações. Então, isso é sustentabilidade. Esse é o nosso grande desafio. Esse é o grande desafio da ciência. A ciência vai continuar avançando, mas nós não dependemos mais de nenhuma nova tecnologia para construir esta sociedade sustentável. Basta a gente ter governantes que tenham uma visão mais de longo prazo, que pense no interesse da população propriamente dito e não nos interesses comerciais de um ou outro setor econômico em particular. Eu vejo que o principal desafio para a humanidade é a gente conseguir conviver de forma harmônica com a natureza, com nós mesmos. E de forma que todos possam viver com uma qualidade de vida digna. E para isso a gente tem que mudar coisas mais basais na forma como a gente vive. Não só em relação ao oceano, ou em relação à natureza, mas em relação à forma como cada um de nós se relaciona com o material, né, com a posse, com as questões mais espirituais e as questões mais filosóficas. Será que faz sentido eu produzir riqueza num país e esse país ser pobre? É esse tipo de reflexão que eu acho que a gente tem que trazer para a sociedade. Não é pecado você acumular riqueza, mas talvez isso não seja tão apropriado em detrimento de muitas pessoas que não têm nada. Então a gente precisa um balanço, um equilíbrio um pouco maior para que a gente consiga viver por mais tempo enquanto sociedade. E a gente tem potencial para fazer essa transformação, basta querer.